Entre vales, serras e montanhas no horizonte das Minas Gerais, esculpidas em madeira e pedra-sabão, a arte que encanta o mundo. Aleijadinho, o grande artista mineiro que inspirou tantos outros, deixou por aqui a sua marca. Na última reportagem da série Minas 300 anos, vamos mostrar a riqueza cultural do nosso estado. Sobre os campos de Congonhas, na paz das minas exauridas, no adro da igreja de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, repousam os profetas de Aleijadinho. Embora em pele de pedra, inerte, eles estão atentos, observam o horizonte, vigiam. Em suas retinas, se de carne fossem, se refletiria uma cidade mineira, como tantas outras. Seus olhares, mesmo imóveis, revelam sentimentos, um saber peculiar de quem filosofa muito por entre montanhas. O irrevelável segredo, que foi como Guimarães Rosa descreveu Minas, parece quase desvendável nas pupilas de pedra-sabão, perfeitamente esculpidas na arte sacra de um humano criador. O conjunto de 12 profetas é a obra-prima de Aleijadinho. São personagens bíblicos citados no Antigo Testamento. As obras foram esculpidas em pedra-sabão quando Aleijadinho já tinha mais de 60 anos e quando já estava acometido da doença, que lhe causava atrofia, perda dos dedos, dos pés e das mãos, feridas, e que lhe rendeu o apelido de Aleijadinho. Ele chega aqui em Congonhas em 1796, contratado pelos administradores da construção do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, inicialmente para esculpir as estátuas que estão dispostas dentro das capelas. Em 1799, ele assina um novo contrato, dessa vez para esculpir as 12 estátuas de pedra-sabão, que são os profetas que estão dispostos no adro da igreja, e sem sombra de dúvida são as estátuas mais famosas do Aleijadinho. De acordo com o primeiro biógrafo de Aleijadinho, o pesquisador Rodrigo Bretas, Antônio Francisco Lisboa perdeu todos os dedos dos pés e, portanto, andava de joelhos. Os dedos das mãos atrofiaram e muitos chegaram a cair. Relatos contam que o escultor mandava que seus ajudantes prendessem suas ferramentas em seu antebraço. Até hoje não se sabe ao certo qual doença acometeu Aleijadinho. O que se sabe é que sua obra foi maior do que ela. O alemão Frederick Vohm, em 1831, relatou com deslumbre que as estátuas de Congonhas foram esculpidas por um homem sem mãos. O agravamento dos sintomas transfigurou Antônio Francisco Lisboa. A doença transformava, aos poucos, seu corpo, e ele, por sua vez, transformava a pedra e a madeira nos corpos sagrados e proféticos de Congonhas. No auge da sua dor, talhou a de Jesus. Criou, em Minas, um céu. O primeiro objetivo da arte foi o quê? A representação litúrgica, os passos de Cristo, as anunciações dos profetas, a Bíblia mostra isso pra gente. Mas também existiu um momento em que Aleijadinho viveu, e um desses momentos foi antecedido pela própria conjura mineira. Então isso tudo também fica no imaginário das pessoas, se isso influenciou ou não a obra do artista. Então o Aleijadinho foi muito sábio, muito pródigo nisso e deixou para nós um grande legado, uma grande contribuição artística mundialmente reconhecida que teve o seu título auferido pela própria Unesco em 1985, declarando esse santuário como patrimônio mundial da humanidade. Em 6 capelas estão 7 cenas dos últimos momentos de Jesus. A primeira, no pé da ladeira, é a última ceia.
Na crucificação, a expressão impressionante do rosto de Cristo. As marcas de estilo de Aleijadinho são fortes. Drapeamento das vestes, punhos dobrados, sensação de movimento, cabelos e barbas encaracolados, olhos amendoados, perfeição anatômica das peças, tão realistas que mexem com os sentimentos de quem contempla. Pessoas que se desgostavam com a figura do Judas lá embaixo na capela da Santa Ceia e lá agrediam o Judas, a imagem do Judas, jogavam pedras, cuspiam, palavras de baixo calão, até tiro já tem relatos de que isso aconteceu aqui no passado. Aleijadinho foi reconhecido pelos seus conterrâneos, ganhou o título de mestre e era requisitado para muitos trabalhos. Sua arte pode ser apreciada em várias cidades mineiras, principalmente em Ouro Preto. Aqui em Congonhas, ele deixou o que muitos críticos consideram sua maior expressão artística, um barroco mineiro, tão ou ainda mais impressionante que o português. Por muitos anos, a obra de Aleijadinho ficou esquecida. Sua arte, escondida nas montanhas de Minas, era quase desconhecida pelo Brasil. Foi com o movimento modernista que isso mudou. Os modernistas, eles propuseram uma viagem ao interior do Brasil, onde eles queriam buscar a arte genuinamente brasileira. E quando esses caras chegaram aqui em Minas Gerais, até então, na visão do Mário, tudo que era feito aqui no Brasil era, de certa forma, uma cópia do europeu. Então, quando ele chegou aqui em Minas Gerais e se deparou com a obra do Aleijadinho, a cabeça dele explodiu. O Mário ficou maluco, assim. Ele tem muitos artigos, ele publicou muito material, e na visão dele, o Aleijadinho é o primeiro artista genuinamente brasileiro. Carlos Drummond de Andrade foi um dos artistas que fez jus ao conterrâneo. Escreveu para muitos modernistas sobre a força da obra de Aleijadinho e sobre como ela dialogava de maneira íntima com a cultura mineira. No texto Colóquio das Estátuas, Drummond escreve: onde mais poderíamos conceber reunião igual, se não em terra mineira, que é o paradoxo mesmo, tão mística que transforma em alfaias e púlpitos a febre grosseira do diamante e do ouro. Hoje, a pergunta de Drummond se refaz: onde mais poderíamos conceber reunião de artistas tão peculiares, se não aqui? Aleijadinho, o patrono da arte brasileira; Drummond, o poeta da alma; Guimarães Rosa, o maior romancista brasileiro. Eles e tantos outros, artistas que foram tão ligados à nossa terra que a transcenderam sem dela abrir mão e tornaram suas obras universais. Não que Minas seja maior que outros lugares, não é? Mas aqui os elementos todos se assentaram de forma diferente entre as montanhas: a fé, a dor, a liberdade, formando uma arte mística, sagrada, humana, atemporal e profética, como as estátuas de Aleijadinho.